agricultura. E dentro dessas tecnologias, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que a gente tem aí 3 áreas, né, além da área de bioeconomia, que nós também estamos aptos aí a atuar em projetos. Até aproveitando, né, o Cássio falou aí bastante da Embrapa, né, a Embrapa foi muito citada hoje aqui. O Luiz mostrou aquela linha de crescimento ali do agro, e um dos grandes propulsores aí foi a Embrapa, sem dúvida nenhuma, enquanto que a linha da indústria seguia uma linha horizontal, né, com pouco crescimento. Quando foi criada a Embrapina, né, o Embrapa, os dois nomes são aceitos, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, uma das ideias era criar uma Embrapa da indústria. Só que depois que eles começaram a montar a ideia, eles viram que o investimento necessário para ter uma estrutura que a Embrapa tem, que foi formada nesses 50 anos, era muito, exigia um investimento muito alto. Então, o modelo foi repensado, foi pensado, não, vamos estruturar e utilizar o que a gente já tem no Brasil de estrutura para desenvolver a indústria dessa forma. Então, hoje, são 96 unidades Embrapa no Brasil, nas mais diversas áreas. Como eu disse, nós somos uma das duas aí que atuam lá. A Embrapa ela tem uma coisa que a gente sempre reclama, né, quando está na pesquisa, falta recursos, falta investimentos. Isso é algo que a Embrapa, a gente não pode reclamar da Embrapa. Geralmente tem sobrado muito recurso. No passado, tinha 1 bilhão, por exemplo, foi gasto aí 575 milhões, mais ou menos, do orçamento disponível, né, e eles sempre incentivando, né, a presidência da Embrapa, incentivando que a gente tivesse mais projetos, desafiando que cada unidade, até o final do mês, aquele mês, contratasse mais 1 milhão. A nossa unidade é nova, ela foi criada, iniciou há um pouco mais de um ano, né, suas atividades como unidade Embrapina. O ano passado a gente contratou 1 milhão de projetos, esse ano a gente já está com um encaminhamento aí para em torno de 8 milhões de projetos, com parcerias já encaminhadas em formalização, em fase de execução, alguns também. Então, já são mais de 3 bilhões aí aportados desde 2014, quando iniciou o sistema Embrapa. Então, e são mais de 2.000 projetos, mais de 1.400 empresas aí apoiadas. Tem uma participação histórica em média de 49% da empresa, 16% das unidades Embrapa e 37% aí das unidades Embrapinas também. Então esse é um histórico médio. Que eu falei da nossa faculdade de agronomia lá, que esse ano completa 140 anos, vai receber o Congresso Brasileiro de Agronomia, né? O Voc vai ser um dos nossos ilustres palestrantes lá do nosso evento. Mas é um prazer, né, estar recebendo esse evento também. Como eu disse, não é só na Faculdade de Agronomia, tem uma série de outros centros da Universidade Federal de Pelotas que fazem parte da nossa unidade. Hoje são 57 professores que compõem nosso grupo, são mais de 250 alunos que fazem parte do nosso time de experts. E cada projeto Embrapa ele faz isso, ele vai lá a partir do desafio tecnológico, né? Agora, recentemente recebemos aí da Agro Kaizen um desafio também. Então, havendo um desafio tecnológico, a gente reúne o nosso time, que cada um tem de melhor para aquele projeto, reúne uma equipe, começa a pensar uma solução, propõe um projeto e aí sim avança aí para a execução do projeto. Então, como eu disse, é um grupo muito diverso em termos de formação, que se complementa e que ele não se limita ao time da UFPEL. A gente pode, lá na vizinha, na FURG, por exemplo, contratar alguém para fazer parte do nosso projeto. Faltou uma competência específica para esse projeto, a gente pode buscar, pode vir aqui no celeiro aí, né, e conversar com o Voc aí para buscar alguém também para executar parte do projeto. Podemos contratar pessoas do mercado para fazer parte do projeto. Então, havendo essa demanda, a gente consegue sair das fronteiras da universidade e buscar apoiadores, pessoas que têm experiência, né? Aí nesse sentido. Como eu falei, Inovaagro, então a nossa unidade de agricultura, aqui nosso comitê gestor, né, que faz a gestão do dia a dia da unidade, tem o seu diretor, tem o vice-diretor, tem o coordenador de prospecção de negócios, né, tem aqui o Marcos, que também é um do time de prospecção. A gente tem hoje 3 pessoas que atuam só na busca de empresas. Temos aí, em um ano a gente conversou aí
e iniciou uma parceria com mais de 180 empresas, são 186 empresas, a gente conversou nesse um ano, né, já iniciou, estreitou relações, iniciou parcerias, né, e muitas delas estão virando projetos, já viraram projetos, já executaram projetos também. O sistema Embrapa é bastante atrativo, né, com uma empresa que tem faturamento acima de 15 milhões, o modelo clássico é isso aqui, praticamente 60% de recursos não reembolsáveis, né, a empresa ela entra com, a empresa parceira entra com 41% de participação, a Embrapa com 33% e nós lá de Nova Agro, né, com 26%. Então nós também entramos com valor nesse projeto. Outras possibilidades, modelos para empresas com faturamento, micro e pequenas empresas, startups. Esse modelo foi muito pensado em startup, mas ele pode ser para empresas que têm um faturamento até de 15 milhões, né, e que estão precisando elevar o ciclo tecnológico da sua tecnologia, aí, de uma TRL 3 para o 6, do 7 para o 9. Inicialmente era só 3 a 6, tinha que fazer um ciclo, depois ia para o 7 a 9. Hoje a gente pode pegar um projeto lá com uma TRL 6 e deixar ela até pronta para o mercado, levar até o TRL 9, por exemplo. E uma vez que feito esse chegou numa 9, o Sebrae ele aporta aí 300 mil para que a empresa aporte esse produto no mercado. Então, além do Sebrae entrar como um parceiro nesse modelo aí, com até 300 mil, dependendo do número de empresas que houver no projeto, se for uma empresa de 50, se for duas, 200, e se forem 3, até 300 mil reais, o Sebrae entra, adicionalmente aquele valor que eu já mostrei antes. Então, ele vai fazendo esse ciclo, levando ao mercado. Esse modelo ele pensa especialmente em empresas que estão aqui com uma grande ideia, que necessitam fazer uma POC, por exemplo, uma POC de conceito, validar a sua tecnologia inicial, e que não tem estrutura para fazer isso. Então, é assim que foi pensado o sistema Embrapa. É para pegar desde uma tecnologia que está aqui em nível experimental, que precisa provar que ela funciona, que ela vai para frente, até lá no final, lá numa TRL 8, 9, por exemplo. Então, o projeto pode iniciar em qualquer uma das etapas, pode ser parcial também, faça uma TRL 3 a 4, depois deu certo, funcionou, vamos fazer um outro projeto para uma TRL 4 a 5, 6. Então, essa é a forma de fazer. Os projetos vão de 6 meses a 36 meses, esse é o modelo, né? Buscando sempre fazer essa elevação do nível tecnológico, da TRL e das tecnologias. E nesse caso do Sebrae, né, aí o Sebrae ele entra com juntando o Sebrae, o subsídio não reembolsável, o valor não reembolsável chega a 90% aí do valor do projeto. Seja um projeto de 100 mil, seja um projeto de 600, 1 milhão, 5 milhões, então assim vai ser feito. Então, esse aqui é até uma das, que a gente tem provocado a Secretaria, daqui a pouco para a Secretaria de Estado entrar com uma parte desse percentual da empresa. A empresa hoje entra com 10%, mas dependendo do nível da empresa, se ela não tem faturamento, às vezes é caro mesmo assim. Então, daqui a pouco, esse é um modelo que já foi implantado no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Lá o governo paga quase todos esses 10% aqui, né, faz um processo seletivo, seleciona startups e aporta o recurso que seria aportado para a empresa. Então, é um desafio que a gente tem feito aí para o governo do Estado, né, talvez para o Ministério da Agricultura agora também, queremos fazer. Então, isso é um exemplo de um projeto, lá de projeto de 600 mil, onde a startup ela entrou com 63 mil, o restante foi Embrapa, foi Nova Agro e foi Sebrae. Né? Então, barateia muito o projeto para as empresas aí. Então, esse é um processo aí. Existem o modelo de Basic Funding Alliance, né, que são projetos aí para 4 milhões a 20 milhões, onde a empresa, nesse caso, também entra com apenas 10% do projeto, né, mas são projetos maiores. Né, então, a empresa tem que começar com pagamento de 400 mil nesse projeto. Mas para um projeto que é 4 milhões, que é usado, que tem um valor considerável, acaba sendo bastante barato e bastante atrativo nesse processo aí. Hoje nós somos da rede de bioeconomia, então projetos de bioeconomia nesse modelo aqui a gente pode executar. Sempre buscando aí também, além
de desenvolver tecnologia, desenvolver inovação, formar recursos humanos para a indústria do futuro, estimulando aí o desenvolvimento de soft skills aí, e habilidades. Tá? Então, para fazer isso. O que a gente tem feito lá? Né? Quais são as nossas expertises reconhecidas aí? Então, a gente tem uma linha reconhecida lá chamada Tecnologias para a Proteção de Cultivos. Eu vou explicar um pouquinho mais o que a gente já tem feito, o que a gente pode fazer. Uma segunda linha chamada Tecnologias para a Produção de Cultivos de Qualidade de Grãos. E uma terceira linha de equipamentos, máquinas agrícolas e também irrigação. Além dessas três linhas, como a gente faz parte da rede MCTI e Bioeconomia, a gente consegue executar projetos também de bioeconomia. Então, além dessas linhas, a gente consegue fazer outras linhas também. Aqui alguns exemplos do que a gente pode fazer, do que a gente já tem feito. Um exemplo, controle de plantas daninhas e pragas, usando uma ferramenta bastante inovadora, que é chamada RNAi. Então a gente faz uma espécie, faz com que a planta produza composto e modifique para se proteger de doenças, se proteger de pragas, por exemplo. Então tem um projeto já em andamento na área de daninhas, lá não é um projeto de Embrapi, mas já existe, um projeto que foi inclusive aprovado aí no edital FAPERS, do cluster, se não me engano. E agora nós estamos fechando um outro projeto para controle de pragas. Então, o controle da lagarta da soja, por exemplo, usando essa ferramenta RNAi. Então, vai aplicar lá na planta, a planta vai produzir compostos que vão defender a planta daquela praga específica. Então, já temos um projeto bem avançado aí nesse sentido. Sistemas de aplicação com drones, por exemplo, então já tem um grupo bastante qualificado lá em tecnologia de aplicação. Então, quer mudar a tecnologia, quer desenvolver uma tecnologia nova, quer diminuir a deriva, quer automatizar o processo, quer fazer aplicação localizada, a gente já tem projetos lá nesse sentido, de aplicar onde precisa, de fato, aí o produto em si. Então, esse é um dos exemplos que nós temos feito. E aqui uma área bastante forte que a gente tem lá também, que é novas formulações, novos defensivos, defensivos que têm liberação controlada, por exemplo, através do uso de nanotecnologia, a gente consegue fazer com que ele tenha uma liberação de acordo com o ciclo da cultura, de acordo com o que é desejável também. Aqui temos a linha de produção de cultivo. Por questões de confidencialidade, a gente não pode abrir muito o que a gente tem feito, tá? Vou comentar de uma forma um pouco mais fechada, porque as empresas estão agora colocando no mercado. Então, como a unidade faz um ano que ela iniciou, agora que está começando a aparecer no mercado, e aí sim a gente vai conseguir divulgar um pouco mais do que essas tecnologias têm sido feitas aí também. Diagnóstico de sensores de detecção de plantas, nós temos um grupo bastante qualificado lá que consegue prever quando uma planta vai iniciar uma doença, por exemplo, uma ferrugem. Então, o sensor está lá no campo instalado, ligado à planta, por uma comunicação eletroquímica, ela gera uma resposta à medida que o esporo fúngico chegou, por exemplo, ou que uma lagarta vai atacar a planta. Então, o sensor esse consegue perceber, por exemplo, antes da lagarta morder a planta ou o fruto, ela consegue perceber antes disso, que a planta emite um sinal eletroquímico, e aí acaba conseguindo prever antes isso. Então, é uma tecnologia que já tem aí uns 4 milhões de recursos envolvidos nesses projetos, com esse tipo de sensor aí, por empresas do agro aí bastante grandes, já tem tecnologia no mercado, inclusive, que foi gerada lá, tem protótipo gerado desses sensores aí também. Estimuladores e reguladores de crescimento de plantas. Agora nós temos, por exemplo, um projeto em andamento com um bioinsumo produzido a partir de uma espécie vegetal, do resíduo do agro, de uma espécie vegetal, que seria descartado na indústria. A gente extraiu um composto lá e está aplicando em plantas para promover crescimento dessa planta, por exemplo. Na mesma linha, nós temos estimulador de crescimento animal. Então, agora tem um projeto que está iniciando, está na fase bem inicial, faz um mês que ele iniciou, que ele um grupo de pesquisadores desenvolveu um composto lá, baseado também numa espécie que eu não posso falar, mas
que promove um ganho de peso bastante considerável em animais de corte, por exemplo. Então a gente está fazendo o quê? A gente obteve o composto, criou cápsulas para ter uma liberação mais lenta e resistir, por exemplo, ao trato digestivo do animal, dos bovinos, e agora está validando essa tecnologia. Produziu, criou a embalagem, a cápsula, o veículo, que dá essa resistência, leva ele até onde ele tem que chegar para que ele promova um ganho de peso, que é bem considerável. Vai ser uma inovação bastante interessante no mercado. A empresa está muito empolgada com a tecnologia, e por isso que ela contratou esse projeto. Fertilizantes inteligentes, esse é também uma temática que a gente já tem tecnologias prontas para o mercado, embora não tenha iniciado nenhum projeto, agora está negociando o primeiro projeto. A gente consegue lá dizer se o fertilizante ele vai ser, seja fósforo, potássio, seja boro, seja qual o nutriente, a gente consegue controlar. Esse aqui ele vai ser liberado aos 20 dias, aos 15 dias, aos 90 dias. Então a gente consegue controlar e modular a liberação de acordo com a cultura, de acordo com o interesse dessa espécie. Então são exemplos aí desses fertilizantes que a gente já consegue fazer. Temos bioinsumos lá, a partir de espécies tem um projeto lá de uma startup do Maranhão. Eles tinham lá uma ideia, encontraram um fruto que tinha 4 vezes mais beta-caroteno do que a cenoura, por exemplo. Então a gente desenvolveu a tecnologia para ele produzir. Tinha um projeto, aprovou um projeto Sebrae na Nova Amazônia, só que não sabia como produzir, não tinha estrutura suficiente para gerar a produção. Então a gente desenvolveu a tecnologia, e agora está na fase de finalização do projeto e transferência da tecnologia para essa startup. A startup é a Canizon, é o nome da startup. Tecnologia para produção e qualidade de sementes. Então a gente tem tecnologias tanto por meio de biotecnologia, por exemplo. A gente está fechando, não assinou ainda o contrato com um projeto aí para obtenção de uma nova espécie, uma espécie que tenha, que seja similar, o nosso parceiro lá chama de soja de inverno. Então ele está buscando uma espécie, fez uma ingestão, adicionamos um gene nessa espécie para aumentar a produção de óleo, quase dobrou a produção de óleo dessa espécie, por exemplo, e essa empresa quer colocar no mercado aí, em 2 anos esse genótipo, dessa espécie, que não é soja, que é uma outra espécie, em que eu não posso ainda revelar detalhes, mas que prometem revolucionar a parte de culturas de inverno. Tecnologia para produção e qualidade de grãos, essa é uma área que nós temos aí já uma série de projetos em andamento, deve ter 6 projetos em andamento hoje, desde sensores lá para adição de perdas em grãos, que prevêem perdas em torno de 6 semanas antes do que ela vai acontecer. Então a gente já está desenvolvendo um algoritmo lá para uma empresa, por exemplo, que vai dizer, se eu mantiver nessas condições de armazenamento dentro do silo hoje, qual é que vai ser a acidez daqui um mês desse óleo, dessa soja? Como é que está o teor de proteína dessa soja? Qual é o nível de defeitos que ela vai ter? Então a empresa vai conseguir prever a perda bem antes dela acontecer e vai saber, se eu continuar mantendo assim, a perda vai ser essa. Então a gente tem uma empresa, uma multinacional, no caso é a Cargill, essa aqui dá para falar nesse projeto um pouco mais, e que a gente vai fazer, desenvolver esse algoritmo, está desenvolvendo o algoritmo e vai validar ele lá nas unidades do Maranhão da empresa, por exemplo, uma condição climática mais alta. Então são exemplos de tecnologias que a gente tem feito. Estamos desenvolvendo lá junto com uma startup de São Paulo, 2E1, uma tecnologia para descontaminação de grãos com fungos através de radiação. Então a gente está criando um protótipo de um equipamento lá em que o grão vai passar, essa radiação vai ser emitida nesse grão, e esse grão vai sair com uma carga microbiana muito menor. Isso diminui a formação de micotoxinas, degrada algumas delas, e além disso reduz perda durante o armazenamento. É uma tecnologia bastante interessante. Não é essa tecnologia de UVC que a gente vê no mercado, não tem no Brasil hoje. É uma tecnologia. O comprimento de onda é diferente do que tem no mercado hoje, a gente tem que importar uma empresa
exterior para ter essa lâmpada para gerar, mas que logo vai dar também uma tecnologia no mercado como ferramenta de manter melhor a qualidade do grão, do produto e fazer com que ele permaneça por mais tempo também, né? Agora estamos iniciando a parceria com a Kaizen aí, e esperamos aí, uma empresa inovadora que tem muito potencial aí, né? Tem tecnologias bastante acima da média do mercado, né? Já é parceira lá do Luiz, e temos uma expectativa muito grande com essa parceria também. Então, estamos também desenvolvendo tecnologias para controle de pragas em grãos com uso de ozônio. Está desenvolvendo um equipamento para aplicação disso em escala industrial. Então vai fazer o expurgo lá que hoje usa produtos químicos sem uso de produtos químicos. É uma tecnologia que vai também mudar bastante a forma de a gente enxergar a conservação de grãos, a controle de qualidade de grãos hoje. E é uma tecnologia que promete muito aí para o mercado. Nós temos também a nossa linha de equipamentos e máquinas agrícolas. Essa é uma linha que já tem uma série de protótipos, patentes desenvolvidos lá, desde veículos autônomos até semeadoras, né, componentes de semeadoras. Por exemplo, agora a gente teve um projeto concluído já com a Jumil, lá em que havia um componente lá que fazia o desligamento das linhas ali, para largar a semente em tais lugares, que ele tinha um custo médio de R$2.000. A gente conseguiu desenvolver um componente lá que baixava o custo para R$50, R$60. Então é um exemplo bastante clássico. O nosso grupo que desenvolve máquinas agrícolas é um grupo bastante premiado, teve aí em torno de 5 prêmios Gerdau aí, e já teve prêmio Futuro da Terra, né, com protótipos, bastante voltados para a agricultura de menor escala, né, para a agricultura mais familiar, mas também esse exemplo do projeto com a Jumil foi um projeto que era para grande escala, né? A Jumil é uma empresa gigante aí do mercado de máquinas agrícolas. Então, temos tanto equipamentos como tratores autônomos, drones terrestres, drones aéreos também, sistemas inteligentes para controle da irrigação. Então, são alguns exemplos de projetos que a gente tem executado. Essas são as nossas expertises. Além dessas, como eu disse, a gente tem uma linha, por ser membro da rede de bioeconomia, para executar projetos em bioeconomia. Aqui vou mostrar depois algumas. Aqui, ó, a M2E1, aquela empresa que trabalha, uma startup, né, que trabalha com tecnologias UVC, né, para controle de fluxo, qualidade. Aqui a Jumil é uma empresa que